Meninas, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade ao capítulo que nós iniciamos ontem, né? Hoje nós vamos para a página 98, onde nós vamos falar de aquisição de imunidade. Pessoal, existem 4 formas de se adquirir imunidade, tá? Existem forma natural e forma artificial, e existe forma ativa e forma passiva. Então, existe imunização natural ativa, imunização natural passiva, imunização artificial ativa, imunização artificial passiva. E são sobre elas que nós vamos falar agora, tá? Nós vamos começar falando da imunização natural ativa. Natural é natural, acontece naturalmente, tá? O livro de vocês fala assim, ó. Imunização ativa, natural ativa. Ocorre quando o contato com antígenos faz com que o organismo responda formando anticorpos específicos para a defesa. Assim, se o corpo teve contato com o vírus da catapora, por exemplo, houve produção de anticorpos específicos que o combateram. Anos após a cura da doença, o corpo ainda tem a memória do processo de formação daqueles anticorpos e com isso adquiriu imunidade. Se o organismo entrar novamente em contato com o micro-organismo causador da catapora, o corpo reagirá prontamente e não desenvolverá a doença. Então, tia Dani, eu tive catapora quando eu era criança. Inclusive, se vocês forem olhar no meu rosto, eu tenho marquinhas. Aqui mesmo, ó, eu tenho uma marca bem aqui, ó, de catapora. Então, quando criança, eu tive catapora. Hoje, depois de velha, se eu me deparar com a catapora, o que vai acontecer? O meu corpo, ele tem o anticorpo da catapora e tem memória. Então, se eu me deparar com o vírus da catapora, o que vai acontecer? O meu corpo ele está pronto para reagir e não desenvolver mais essa doença. Isso é chamado de imunização natural ativa. Esse é o exemplo. Agora nós vamos para outra imunização natural. Se nós falamos da ativa, tem qual? A passiva. Agora nós vamos falar da passiva. O livro de vocês fala assim, ó. Imunização natural passiva ocorre quando os anticorpos para determinados antígenos são introduzidos no corpo de uma pessoa naturalmente, como durante durante a amamentação é das formas, né, de se introduzir, né, o antígeno naturalmente no corpo de uma pessoa. O livro de vocês fala assim, ó, uma grande quantidade de anticorpos que corresponde à memória do sistema imunitário da mãe passa para a criança pelo leite, principalmente pelo colostro, que é aquele líquidozinho que sai antes do leite, no início, né, nos primeiros dias de amamentação, garantindo a imunidade contra várias doenças nos primeiros anos de vida. Então, a imunização natural passiva, ela passa da mãe para a criança, tá? O sistema imunitário da mãe passa muita coisa, muito sistema de defesa da mãe passa para a criança através de onde? Da amamentação. Então, esse é outro exemplo de imunização natural, só que passiva. Então, ativa é quando você tem a doença e seu corpo simplesmente, se você se deparar futuramente com a doença novamente, o seu corpo reagirá bem e irá combater a doença. E a imunização natural passiva é quando nos primeiros anos de vida a mãe, né, libera o seu sistema, muitos das suas defesas, do seu sistema imunitário para a criança através da amamentação. Então, nós falamos das duas imunização, né, natural, ativa e passiva. Agora nós vamos falar da imunização artificial, que também tem ela ativa e tem ela passiva. Vamos primeiro para a ativa. O livro de vocês fala assim, ó, imunização artificial ativa. É feita pela vacinação, que eu venho falando para vocês sempre de vacinação, né, de anticorpo. A vacina é formada por antígenos semelhantes ou mesmos
idênticos ao organismo que causa a doença, mas são o quê? Inofensivos. Eles são capazes de estimular a produção de anticorpos específicos no organismo. A vacinação deve começar no nascimento e se prolongar por toda a vida. As secretarias de saúde costumam disponibilizar vacinas específicas para cada idade, que são aplicadas gratuitamente pelos centros de saúde. Existe um calendário básico, né, de imunização que deve ser seguido e há campanhas de vacinação que devem ser promovidas pelo Ministério de Saúde. Aí no livro de vocês, na página 98, existe uma criança sendo imunizada pela imunização artificial ativa, que é a vacinação em forma de gota, tá? E o livro de vocês fala ao lado assim, ó: a vacinação é eficiente quando toda a população é imunizada. As vacinas aumentam a capacidade de resistência de um indivíduo, mas podem não ter o efeito preventivo, né, pretendido em caso de contaminação de grande parte da população. Então, para a imunização artificial ativa ela funcionar, precisa o quê? A vacinação ela tem que ser eficiente, tem que imunizar a população toda. É o caso do coronavírus. Para poder a vacina do coronavírus ela ser eficiente, tem que imunizar a população toda, tá? Ainda falando sobre imunização artificial ativa, que é vacina, tá? No livro de vocês, na página 99, fala assim, ó: a vacinação da população evita a ocorrência de epidemias. Epidemia é quando a cidade toda, né, contamina. Além de apresentar vantagens econômicas, pois geralmente é mais barato prevenir do que tratar uma doença. Tanto para a pessoa que está, né, é mais fácil você prevenir do que ter que tratar, e também para o município, é mais barato, né, para o Ministério de Saúde prevenir do que ter que tratar uma população toda doente. As campanhas de vacinação contra poliomielite, né, e várias outras, rubéola, varíola, né, possibilitaram tal controle da doença no Brasil que, inclusive, essas doenças elas foram praticamente banidas, né, do mundo devido à vacinação. Então, um exemplo de imunização artificial ativa é a vacina, tá? E agora, na página 99, eu quero que vocês leiam em casa, né? Para quem está assistindo a aula em casa, na página 99 está falando aí, ó: é possível evitar gripe? Então, eu quero que vocês leiam, tá? O que é que fala na página 99. E agora nós vamos falar da imunização artificial passiva. A ativa é a vacina. Vamos ver qual que é a passiva? O livro de vocês fala assim, ó: a imunização artificial passiva ocorre quando uma pessoa recebe anticorpos artificialmente. Como que esses anticorpos artificialmente? Através, pessoal, de transfusão de sangue ou aplicação de soros, tá? Por exemplo, quem é picado por cobra, por escorpião, recebe a aplicação de soros, né? Ela recebendo a aplicação de soro, ela está recebendo o quê? Uma imunização artificial passiva, tá? E a transfusão de sangue também. Esse tipo de imunização se faz necessário quando o corpo é exposto a micro-organismos ou toxinas que produzem efeito muito rápido no corpo humano, não sendo possível para o sistema imunitário agir e produzir anticorpos, né, próprio a tempos para combatê-lo. É o caso, por exemplo, das picadas de algumas serpentes peçonhentas e de micro-organismos, como o causador do tétano, que podem rapidamente levar à morte. Então, por que se usa soro e não espera o corpo produzir anticorpos? Porque em questão de 24 horas até 72 horas, o seu corpo não produziu o anticorpo e o veneno ele pode te matar. Por esse motivo que existe a imunização artificial passiva. A aplicação de soros antiofídico e antitetânico. Antiofídico é o que trata veneno de serpentes, escorpiões, tá? E antitetânico é o que combate, né, o vírus do tétano. Respectivamente, o tratamento recomendado para esses casos. Então, é isso,
tá? A imunização artificial passiva é sobre transfusão e sobre soro, aplicação de soros. Antiofídico significa que é um antídoto contra venenos de serpentes, escorpiões, coisas do tipo. E no livro de vocês, na página 100, mostra como que é a produção de um soro antiofídico. Eu vou ler, né, e explicar no próximo vídeo para vocês.